Boa tarde a todos, meu nome é Iriane, sou técnica da Secretaria Estadual de Saúde, do Programa Saúde da Pessoa Idosa. Bom, o tema da aula de hoje, né, Rede de Suporte Social para o Idoso. Eu estive aqui há mais ou menos uns 4 meses atrás, falando para vocês sobre violência contra a pessoa idosa. Na ocasião, eu me lembro de ter falado várias vezes a vocês que uma das estratégias para o enfrentamento da violência contra a população idosa é a rede de suporte social. Então, mas a rede de suporte social, ela não é só uma estratégia para o enfrentamento da violência, mas ela também é uma importante ferramenta para o trabalho no dia a dia da atenção básica. É uma ferramenta muito importante na promoção de saúde e na atenção de saúde, não só para idosos, mas para toda a população. Bom, muito se fala sobre rede de suporte, né? Mas o que é rede de suporte social? Rede é a teia de relações sociais e institucionais que o sujeito constrói no decorrer de sua vida. Ou seja, o ser humano, ele é sociável, ele é social, ele vive em sociedade. E ele precisa dessa construção, construir essa rede de construção de relações sociais para que ele possa suprir as necessidades dele do dia a dia. Então, a rede, ela nada mais é que um mapa de todas essas relações que o sujeito construiu durante toda a sua vida, tá? Para que ele possa suprir sempre as suas necessidades. E o suporte? O que o suporte é? É a qualidade da rede. Ou seja, a principal função desse suporte vai ser sempre oferecer apoio nas mais variadas necessidades do sujeito. Então, o apoio emocional, o apoio financeiro, o apoio afetivo, o apoio social. Tá? A rede de suporte social, ela exerce uma vital importância para a nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na rede de suporte social, considera-se 2 aspectos importantes, que é o formal e o informal. O que seria o formal? O formal ele compreende os serviços institucionais que atende esse idoso, né? Que seria serviços de saúde, serviços de assistência social, de educação, cultura, lazer, as instituições de longa permanência, né? E o informal são as relações marcadas pela espontaneidade e reciprocidade, que auxilia o idoso a manter os vínculos, enfrentar as dificuldades cotidianas e proporcionar bem-estar. Então, refere-se assim, aos relacionamentos entre familiares, comunidade, amigos e vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, grupos religiosos. E qual seria a nossa função como profissionais de saúde? Né? Nós teríamos sempre que ter como objetivo sempre identificar essas redes, tanto formal quanto informal, e articular essas redes para que ela venha dar o suporte necessário para o bem-estar do idoso. Essa seria uma das nossas principais funções. Para Falheiros, rede de suporte social é a capacidade de articulação, é a possibilidade de, a partir da relação do sujeito e das suas relações particulares, buscar o fortalecimento e a ampliação dessas redes. Então, não é uma ideia de substituição do Estado, bem pelo contrário, né? O trabalho com redes ressupõe formas de pressão ao Estado para a construção de novas redes. Então, seria a rede como uma estratégia de fortalecimento aí de políticas públicas. Sim, nós não podemos ficarmos sempre muito restritos, muito focados, sempre só nessa rede de suporte pessoal do idoso. É muito importante, sim, essa rede de suporte pessoal do idoso é importantíssimo aí para proteger, é muito importante no cuidado desse idoso. Mas existem ações que são mais coletivas, mais complexas, e essas ações, elas vão sempre precisar de políticas públicas, como é o caso
das políticas de saúde, como é o caso das políticas de ação social, como é o caso da Política Nacional do Idoso, da Política Nacional de Saúde do Idoso, do Estatuto do Idoso, né? Então, a gente vai ter sempre que estar trabalhando, sempre pensando, sempre voltado nesta articulação entre o suporte pessoal e o suporte socioinstitucional. Para Slutsky, rede social pessoal é a soma de todas as relações que o indivíduo percebe como significativa ou define como diferenciada das massas anônimas da sociedade, né? Então, seria o mapeamento de todas as relações, né, que o indivíduo considera importante para a vida dele, significativa para a vida dele e que ele construiu durante toda a sua vida. Né? Essas relações, elas são responsáveis pela identidade, pelo bem-estar, capacidade de enfrentamento das situações de crise. Então, ela é também conhecida como mapa mínimo, que é a família, as amizades, as relações de trabalho ou estudo, relações comunitárias, de serviço e instituições. Então, o mapa mínimo, ele é sempre pessoal, né? Ele é sempre individual. O mapa mínimo é aquele mapa, é aquelas relações que o indivíduo construiu, né? Que ele teve condições ou a capacidade desse indivíduo de construir durante a sua vida. Aqui nós temos uma figura gráfica, né, que é um exemplo de rede de suporte social. Esse desenho aqui, ele foi construído também por Slutsky, onde a gente vai ter o indivíduo, né, no nosso caso aqui o idoso, no centro, né, desse mapa nosso. E através desse indivíduo, em torno desse indivíduo, que vai ser construído o mapa, vai ser construída a rede dele. Esse círculo aqui, ele está dividido em quadrantes. Cada quadrante desse, ele responde, né, por campos de relações desse indivíduo. E também o círculo está dividido em 3 ciclos diferentes. Ou seja, cada campo de relação desse de indivíduo, ele pode ter ciclos mais próximos dele, né? mais íntimos e mais próximos deles. Ele pode ter esses ciclos aí mais intermediários de relações de menos grau de compromisso, e ele pode ter círculos aí externos de relações mais ocasionais. É muito importante a gente sempre lembrar que, por exemplo, dentro de um campo de relação que é a família, dessa família vão ter sempre indivíduos que estão mais próximos desse idoso, tanto geograficamente como emocionalmente, e indivíduos que vão estar mais distante desse idoso, mais geograficamente e às vezes emocionalmente. Muitas vezes tem a família desse idoso, membros da família desse idoso, está próximo dele geograficamente ali, mas emocionalmente não. E ele certamente não vai ter condições de dar um suporte necessário para esse idoso. Muitas vezes o indivíduo, membro dessa família, não está tão próximo assim do idoso, mas fisicamente, né, geograficamente, mas emocionalmente sim. E às vezes ele consegue dar um suporte razoável para esse idoso. Muitas vezes esse idoso não vai ter nenhum familiar próximo dele, todos muito distantes, né? E mais ele pode ter nos seus campos aí de relações amigos próximos, né? Colegas de trabalho, pessoas da comunidade muito próximas dele, que com sorte conseguem dar esse suporte necessário para esse idoso. Muitas vezes esse idoso não vai ter nem familiares, nem amigos, pessoas aí da comunidade que possam dar algum suporte para ele. E o único suporte, a única atenção, o único cuidado que esse idoso vai receber são os cuidados dados por instituições, que pode ser, às vezes, o único cuidado que esse idoso pode receber, o postinho de saúde ali mais próximo da casa dele, o CRAS que tem ali mais próximo da casa dele, e certamente, na grande maioria das vezes, uma instituição de longa permanência, né, os abrigos. As redes de suporte social, elas têm
funções diferentes que ela tem que ser mais ou menos supridas, né? E para que essas funções sejam supridas, ela tem que ter uma estrutura mais estabelecida, né? As características mais importantes de uma estrutura, de uma rede de suporte, seria o tamanho, né? Que é o número de membros, de pessoas, de instituições, né? Dentro dessa rede de suporte do indivíduo. Às vezes, essa rede ela pode ser muito grande, com muitos membros, famílias muito grandes, com muitos membros, né? E às vezes pequena, muito pequena. Não significa esse número de indivíduos, de membros dentro dessa rede, né, que vai ter ou não um suporte de qualidade. Tá? O que vai sempre ajudar muito, dar uma qualidade nesse suporte, é a densidade, é a conexão, a comunicação que existe entre os membros dessa rede. Os familiares desse idoso, eles conversam entre si? Esses familiares, eles conversam com os amigos, com colegas, eles conversam com as instituições que atendem esse idoso. Essas instituições que atendem esse idoso, eles conversam entre si, eles conversam com seus familiares. Então, é essa comunicação, essa conexão, é essa articulação dentro, né, com esses membros dentro dessa rede, é que vai dar qualidade na atenção desse suporte. É essa comunicação, é essa conexão que vai fazer com que um só indivíduo, um só membro da família, fique responsável em cumprir todas as funções de uma rede para o idoso, fique sobrecarregado no cuidado desse idoso. Então, quando há uma articulação, quando tem uma conexão, uma comunicação dentro dessa rede, então essas e sobrecarregando menos um indivíduo só da família. A outra característica é a dispersão, né, a distribuição. Às vezes o idoso tem uma família muito grande, tem muitos amigos, tudo, mas eles são muito distantes geograficamente, dizendo, né? Ou tem uma família até grande, mas emocionalmente, que estão até mais ou menos próximas, mas emocionalmente muito distantes, e não consegue dar o suporte necessário para esse idoso. E tem outra característica também, que é a homogeneidade, a heterogeneidade, né? As redes são diferentes, os membros dessas redes são diferentes, sexo diferente, né? Gênero diferente, idades diferentes, religiões diferentes, né? Culturas diferentes, histórias diferentes, né? Então, cada um dentro da sua capacidade, né? Ele consegue ou não exercer algumas funções dentro dessa rede. Então, a estrutura da rede, ela sempre vai influenciar as funções dessa rede, né? E quais seriam as funções dessa rede? A companhia social, que você vai ver aquele membro da rede que leva o idoso para passear, que leva o idoso a fazer visitas, leva o idoso à igreja. Tem o apoio emocional, que é aquele membro da rede que consegue dar amor, dar carinho, dar atenção, né? Ter paciência, ouvir esse idoso. E o guia cognitivo seria aquele membro que é de confiança do idoso, que organiza o dia a dia do idoso, que organiza as atividades do idoso. E tem a ajuda material, que é aquele membro que às vezes ele não consegue dar um apoio emocional, fazer uma companhia social para o idoso, mas ele às vezes pode pagar um aluguel, ele paga um cuidador, ele paga um plano de saúde, né? E tem o suporte técnico institucional, que é, né, o suporte dado pelas instituições. O que é muito importante aqui a gente sempre saber que tem redes que vai conseguir cumprir com todas essas funções. Tem rede que não. Tem redes que são muito grandes, com muitos membros, mas que não conseguem se comunicar entre si, não tem uma conexão muito boa entre si,
né, não se articulam e não conseguem cumprir com todas essas funções. E a rede, que apesar do tamanho ser grande, ela consegue se comunicar, se articular e consegue que os membros, né, desempenhem toda essa função. E redes pequenas que conseguem também se articular e conversar. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê no dia a dia é apenas um membro dessa rede, normalmente um familiar, desempenhando todas essas funções sozinho e ficando extremamente sobrecarregado. Tá? Então, é muito importante que nós, profissionais de saúde, que a equipe de saúde, quando atende um idoso, ela saber conversar bastante com o idoso e tentar identificar essa rede dele. O senhor tem família? Qual é o papel dessa família na vida do senhor? Eles ajudam, não ajudam? Estão próximos, estão distantes? O senhor tem vizinhos? O senhor tem amigos? Trabalha? Né? Tem colegas de trabalho? Frequenta alguma igreja, algum grupo religioso? Faz parte de algum grupo da terceira? Além de vir ao posto de saúde, o senhor é atendido pelo CRAS, o senhor é atendido, de repente faz algum curso ou está sendo alfabetizado, atendido pela educação, faz parte, de repente, de algum grupo do coral lá da universidade. Então, qual é a rede de suporte desse idoso? Tá? A partir daí, a gente tem que começar a entender qual é a capacidade que esse idoso tem, que essa rede que você identificou tem, de dar suporte para esse idoso. Tá? E, a partir disso, nós começarmos, nos articularmos com essa rede do idoso, nós, saúde, nós profissionais de saúde, nos articularmos aí com essa rede desse idoso, comunicarmos e começarmos a estabelecer parcerias, trabalharmos juntos, né, para poder dar o suporte necessário para esse idoso, para poder realmente ter sucesso no cuidado desse idoso. A rede e sua capacidade de apoio. O homem se constrói como ser social nas suas relações sociais. Ele não consegue viver só. É em grupo, é em relações que elabora sentimento de filiação, pertencimento, segurança e aprovação. Por isso, que estímulo à convivência exerce função terapêutica e faz bem à saúde. As redes, elas são muito dinâmicas, né? Há pessoas novas que entram nessa rede, mas há pessoas que se vão porque mudaram de cidade, mudaram de emprego, porque foram a óbito, né? Mas a gente pode também ter ganhos, novos colegas de trabalho, novos amigos, né? Então, tem ganhos e perdas sempre. No caso do idoso, existe sempre muito mais perdas do que ganho. Então, o idoso são os filhos que foram morar fora porque casaram ou foram trabalhar, são cônjuges, talvez, irmãos ou familiares, né, que com a idade já foram a óbito, não estão mais aí. Ele se aposentou, ele parou de trabalhar, ele se afastou dos colegas de trabalho, então ele vai tendo muitas perdas. Então, é muito importante você tentar engajar sempre o idoso em algum grupo desses de atividade, por isso que a gente vê tantos grupos aí de atividade, né, de convivência, de terceira idade, de coral, de dança, de caminhada, é muito importante, porque é aí que ele vai conseguir ter ganhos, ele vai conseguir fazer novos amigos, né, e trazer novos membros aí para a sua rede de suporte social. E isso vai fazer muito bem à saúde dele. Não só para a saúde dele, você ter uma rede de suporte social, você ter amigos, faz muito bem para a saúde do ser humano. E para o idoso, muito mais. Tá? Então, além da correlação com a saúde física e mental, o relacionamento com amigos, o bom uso do tempo e emoções positivas foram relacionados significativamente com o desejo de prolongar a vida. Daí a importância do idoso estar sempre fazendo parte de algum grupo social, estar sempre aumentando e melhorando aí
a sua rede de suporte, porque isso vai fazer muito bem à saúde dele. Para a Organização Mundial de Saúde, pertencer a uma rede de apoio, ter acesso a recursos afetivos e ajuda mútua, amado e apreciado, o que produz um efeito particularmente protetor sobre a saúde. Isso é uma coisa para a gente pensar também. Isso é para todos nós, né? Então, você pertencer a um grupo, pertencer, né, se sentir amado, apreciado, faz muito bem para a nossa saúde. Para a saúde do idoso, muito mais. É muito bom para a gente ser amado, ser gostado, ser respeitado, ter uma referência, ter amigos, ter família. Todos nós queremos isso, né? Então, por isso que é muito importante investir em laços, investir em relações, criar novos laços, novas relações. Isso é sempre muito importante para toda a nossa vida, é sempre muito importante, porque é daí que a gente tira o nosso bem-estar. Tá? A fragilidade das relações sociais é fator de risco para o adoecimento. Já vários estudos falam sobre isso, né? Que as pessoas mais engajadas socialmente são as menos propensas a adoecerem. E, ao contrário, as mais isoladas são mais ameaçadas em sua saúde. Para quem trabalha com idoso ou convive com idoso, a gente vê, isso é muito visível. Um idoso, de repente, os filhos casaram, foram embora, de repente o seu companheiro, né, faleceu, foi a óbito, ele começa a se sentir muito sozinho. Ele começa a entrar em depressão, ele começa a apresentar um monte de problemas de saúde. A partir do momento que você consegue engajar ele num grupo desses de convivência, um grupo desses de idoso, a melhora da saúde dele é muito visível. Você não precisa fazer nenhum exame para perceber isso, né? É muito visível a melhora de saúde desse idoso. Então, por isso, é sempre muito importante para nós, profissionais de saúde, para a equipe de saúde aí, sempre, não só chegar e falar assim, nossa, seu João, ô, dona Maria, vocês têm que participar de um grupo social, vocês têm que ir num grupo, num centro de convivência. Não é bem assim, né? O importante vai ser sempre a gente saber identificar dentro do nosso município, mais próximo do nosso bairro, se existe esses grupos de convivência, se existe centro de convivência, grupos da terceira idade, às vezes dentro de uma igreja tem grupos de terceira idade, se no CRAS desenvolve algum tipo de atividade. Então, a gente, se dentro, de repente, numa escola, numa universidade próxima, tem algum coral, desenvolve alguma atividade, a gente tem que saber identificar, saber os horários que funcionam, como funciona, quais são as atividades aí que eles executam, para a gente poder orientar o idoso, dar opções para esse idoso, para ele ver onde melhor ele se encaixa, onde que é melhor, mais ele vai se sentir melhor, né? Para poder, tudo vai depender muito das opções, né, que foi oferecida a esse idoso, para ele poder vir a participar. Apoio social. Então, o apoio social, ele compreende os diversos recursos emocionais, informativos e instrumentais que os sujeitos recebem através das relações sociossistemáticas, incluindo desde os relacionamentos mais íntimos, com amigos e familiares próximos, até relacionamentos de maior densidade. Então, o apoio ele pode ser instrumental, que é auxílio concreto, ajuda de trabalho prático, ajuda financeira. Muitas famílias, muitos familiares, eles valorizam muito isso. Então, muitas vezes a gente vai ouvir assim, dizer e falar assim, olha, eu posso pagar um aluguel, pagar uma cesta básica, eu posso pagar um cuidador, um plano de saúde, mas apoio emocional eu não posso ter. Mas eu não quero ter contato, eu não quero esse idoso dentro da minha casa. Quem trabalha com idoso aí ouve isso bastante, sempre, tá?
O outro apoio que também acontece, que é o de informação, que é aconselhamento, sugestões, orientações para resolução de problemas. Esse tipo de apoio, ele vem muito dos amigos, dos vizinhos, dos parentes mais distantes, né? Desses amigos que ele tem lá no grupo que ele participa. Então, por isso que é bem importante. E tem o apoio emocional, que é a expressão de amor, de apoio, de afeto, de carinho, atenção. Isso, gente, é espontâneo, né? A gente não tem como obrigar uma pessoa a ter afeto, amor, carinho por outra pessoa. Isso é espontâneo, vai depender da disponibilidade de cada pessoa. Por isso que é muito importante, isso volta a dizer, vale para todas as pessoas. Quando a gente fala que envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer ativo, é uma poupança. É conforme você viveu a sua vida inteira, é o estilo de vida, é o seu estilo de vida que vai fazer com que você envelheça bem fisicamente dizendo. Emocionalmente dizendo também é a mesma coisa. São os tipos de afeto, os tipos de laços de afeto, os tipos de relacionamento que você teve, com a qualidade dada a esses relacionamentos que você deu durante toda a sua vida, é que vai fazer com que no seu envelhecimento você vai ter pessoas dentro da sua rede de suporte social que vai te dar esse apoio emocional, que vai te dar amor, que vai te dar atenção, que vai te dar afeto, que vai te dar carinho. Então, isso também depende muito das nossas relações de toda a nossa vida. Se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que começar a pensar cedo, senão a gente não consegue. Tá? Aqui eu coloquei mais um exemplo de rede de suporte social. Então, vocês vão ver que aqui é uma rede pequena, né? Que é a rede mais comum que a gente vê, que a gente percebe quando a gente visita os municípios, né? Que é o idoso, a comunidade e a família ali, né? As secretarias de saúde, a Secretaria de Assistência Social, Conselho do Idoso e quando tem Ministério Público e as delegacias do idoso. Se houvesse o que a gente chama aqui de ações intersetoriais, ações articuladas, se essa rede, mesmo sendo pequena, trabalhassem articulados, se conversassem entre si, se comunicassem, né? E trabalhassem junto na atenção para esse idoso, certamente esse idoso teria uma rede de suporte de qualidade, mesmo sendo pequena, certamente o cuidado desse idoso teria sucesso. Infelizmente, não é bem o que a gente vê, né? O que a gente vê ainda é o idoso sem proteção, com muito pouca proteção, com suporte muito pequeno, as necessidades deles não estão sendo atendidas, né? E por que isso acontece? O que a gente mais vê aí, os serviços de saúde desenvolvendo atenção para o idoso isoladamente. Ações para o idoso isoladamente. E o Conselho do Idoso também desenvolvendo isoladamente, sem nenhum tipo de articulação, né? sem se conversarem, né? E não potencializando tudo que eles poderiam potencializar, trabalhando juntos, né? Fazendo essa ação intersetorial, dando uma atenção de muito mais qualidade para esse idoso. No caso da saúde, ainda existe uma situação ainda que dificulta um pouco mais, né? Que é a falta da integralidade das ações dentro dos diferentes níveis de atenção. Porque a gente percebe que está lá a atenção primária, isoladamente fazendo o seu serviço, a de média complexidade, a de alta complexidade, isoladamente fazendo o seu serviço. Ou seja, não tem a integração das ações. Então, o princípio de integralidade, o princípio de intersetorialidade é o que conduz aí, né, tanto a rede de suporte social, mas também é extremamente importante, né, para o SUS. E que a gente, assim, quase que não observa, a gente observa muito pouco, infelizmente. E que dessa maneira, assim, se funcionasse bem, pode ter certeza, a maioria das necessidades do idoso seriam
né, contempladas, o cuidado desse idoso, o cuidado da saúde desse idoso, da promoção de saúde desse idoso, certamente teria muito mais sucesso do que se tem hoje. Apesar de eu dizer ali daquela rede pequena, que ela daria conta assim, de fazer muita coisa, mas eu acho que cabe a gente que trabalha na saúde sempre tentar melhorar essa rede de suporte do idoso. Cabe a nós sempre procurarmos potenciais parceiros, né, para que a gente possa promover melhor a saúde desse idoso. Existem várias instituições que desenvolvem ações para o idoso. Dentre essas, a gente vê quase todas várias instituições de defesa de direito do idoso, como Conselho de Defesa, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Secretaria de Direitos Humanos, várias delegacias. Eles desenvolvem várias ações voltadas para o idoso, na defesa do idoso. Todas as secretarias municipais, de alguma maneira, desenvolvem ação voltada para o idoso. Então, cabe a nós sabemos enxergar essas ações e nos articularmos com elas. Assistência social, educação, cultura, esporte, lazer, turismo, infraestrutura, transporte, trabalho e emprego, todas elas. Então, acho que a gente tem que começar a estar mais aberto a isso, né? E outros serviços como SESC, SESI, SENAI, várias igrejas, associações, grupos sociais, a OAB, né, sociedades civis organizadas como LAIS, Rotas, Maçonaria, para todos esses serviços desenvolvem ações voltadas para a população idosa. Assim como eu falo na educação, várias universidades. Então, acho que cabe mais a nós como equipe de saúde, nós da atenção básica, nós que trabalhamos lá no dia a dia atendendo esse idoso, começarmos ter um olhar mais aberto, começarmos a nos articularmos melhor e procurarmos parcerias na atenção para esse idoso. Tenho aqui mais um exemplo aqui de rede de suporte. Aqui uma rede bem ampla, né? Onde nós temos sempre o idoso no centro, né? Que é a partir dele que a gente vai construindo essa rede de suporte. A família é sempre muito mais próxima do idoso, né? Todos o seu grupo, né, toda a sua rede informal, né, o que é a rede informal, né, a rede que é voluntária ali, né, que o idoso e tem a rede formal. O que seria a rede formal? São todas as instituições, tanto de saúde como de assistência social, privada, pública, filantrópicas, né, que dão de alguma maneira assistência ao idoso. É muito importante a gente sempre lembrar que, apesar da gente sempre colocar a rede informal ali próxima do idoso, mas que a rede formal, às vezes, muitas vezes, né, está ali mais próxima do idoso até do que a sua própria família. Né, que é o caso das instituições de longa permanência, dos abrigos. Muitas vezes, algumas unidades de saúde, os CRAS, às vezes estão muito mais próximos, dando um suporte de muito mais qualidade, né, muito mais significativo para o idoso, às vezes, que a sua própria família. Tá? E uma coisa que é muito importante aqui, que apesar que aqui a gente vê uma rede de suporte bem grande, bem ampla, né, mas ela só vai ter qualidade se ela se articular entre si. Só vai ter qualidade se essa rede se comunicar entre si, né? É a comunicação entre o micro aí, né, o idoso e toda a sua rede pessoal, e o macro, né, que seria que seria o Estado aí, né? Todas essas redes formais aí. Tem que ter um diálogo, tem que ter uma comunicação entre elas, senão elas não vão dar um suporte de qualidade significativo para esse idoso. Rede de suporte social, gente, ela não se trata apenas da quantidade de relações sociais. É preciso que elas sejam significativas para o idoso. Né? É o que eu já disse antes. Não adianta ter uma quantidade, que se precisa é da qualidade, né? A qualidade da atenção dada, ela tem que ser significativa, né? Ela tem que ser resolutiva para esse idoso. E ainda, não basta só o fortalecimento das redes informais e do Estado e do espírito de solidariedade.
É muito importante essa rede informal, sim, no suporte desse idoso, na atenção desse idoso, na proteção desse idoso. Mas não basta, né? É preciso que a rede sócio-institucional seja competente nas suas ações, que garanta comunicação entre si e a devida articulação intersetorial, e que traduza uma nova cultura de cuidado e valorização do idoso, né? Então, é muito importante essa rede informal, mas a gente não pode tirar aí as responsabilidades do Estado, né? Então, as redes sócios institucionais, elas também têm que ser competentes aí nas suas ações, né? E quais são as repercussões sociais e de saúde no envelhecimento? No âmbito da saúde, a gente sabe que envelhecer não é sinônimo de doença, mas a gente sabe que o envelhecimento vai trazendo muitas perdas, né? Socialmente, mas também fisicamente, né? A gente vai tendo, vão trazendo aí com o envelhecer muitos déficits, incapacidades, doenças crônicas, novas doenças graves, a proximidade com a morte aí, a finitude, né? O que a gente tem que ficar sempre em mente, tem que ficar sempre claro para a gente, é que o que guia o cuidado do idoso é a manutenção da capacidade funcional, da autonomia e da independência. Então, esse idoso, ele vai ter, pode surgir doenças, mas nós vamos tratar dessas doenças, nós vamos fazer reabilitação, nós vamos fazer atividade física, cuidar da alimentação desse idoso, sempre focado na manutenção da capacidade física, da autonomia e da independência. Com o tempo, talvez, devido a algumas doenças, alguma coisa, esse idoso pode perder um pouco essa capacidade funcional dele, ele pode perder um pouco essa independência dele. E pode, com o tempo, vir a precisar de ter pessoas, de ter mais cuidados, ter auxílio de outras pessoas. Mas a gente sempre continua trabalhando na manutenção da autonomia desse idoso. Ele pode precisar de pessoas que ajudem ele a fazer algumas atividades do dia a dia dele. Ele pode precisar, talvez, de pessoas que levem ele ali na farmácia, no mercado, no banco, mas ele tem o poder de escolha, ele que escolhe, que decide o que ele quer para ele, o que ele quer fazer. Ele tem voz ativa nas decisões. Isso é muito importante para o idoso. Tá? Na família, existem muitas mudanças, e essas mudanças também vão alterar o suporte social desse idoso. São pessoas, né, que se vão, filhos que se casam, que se vão, às vezes alguns óbitos, né? E às vezes pessoas novas, netos, pessoas que vão. Então, existe muita mudança. E nessa na configuração dessa família, né? E isso pode diminuir o suporte social para esse idoso. Tá? As relações afetivas, perdas, lutos, né? Muitas vezes, a gente até disse isso, né? As pessoas que se vão são os óbitos, são os amigos que vão morrendo, às vezes o companheiro, irmãos. Então, existem muitas perdas e muitos lutos. Vai chegando uma hora que o idoso vai se identificando com essas pessoas que se foram. E quem trabalha com idoso já deve ter ouvido ele falar isso. O próximo poderá ser eu, talvez sou eu o próximo, tal. Ele começa a perceber a proximidade da morte, né? Ele começa a sentir, ele começa a falar sobre isso, né? Sobre a finitude dele. A habitação. Muitas vezes o idoso ele começa a ficar doente, talvez ele comece a perder um pouco da sua capacidade funcional, e ele viveu naquela casa a vida dele toda. Então ele tem os amigos, os vizinhos, ele frequenta aquela igreja, aquele postinho de saúde, né? Ele tem os animais de estimação, ele tem as plantinhas dele ali. Mas por ele estar meio doente, está o filho que mora em outra cidade, que mora em outro bairro, vem, pega ele e leva para morar com o filho, né? Isso vai ser uma perda enorme para
o suporte social desse idoso. Então, ele vai para um outro lugar, para um outro local que ele não se reconhece ali dentro, né? Isso é uma perda muito grande. Nem sempre é possível evitar, não tem jeito, né? Mas é uma perda muito grande. E às vezes é o contrário, né? É o filho, a nora, os netos que vêm morar na casa do idoso. Isso pode ser uma convivência boa e melhorar o suporte social desse idoso, e às vezes pode ser muito conflitante, né? Uma invasão do espaço do idoso. Trabalho. A gente sabe que com a aposentadoria tem uma perda muito grande, aí, principalmente os idosos de hoje, os homens idosos de hoje, eles se aposentam, e a maioria dos amigos deles eram os amigos dos colegas de trabalho. Ele se aposenta, então ele tem uma perda, vai perdendo esses amigos, né? Além da diminuição da renda. Né? E o preconceito social, ele passa a ser um peso para a sociedade, né? Então, todas essas repercussões sociais e de saúde aí, elas vão demandar ações. Ações públicas, ações da sociedade, ações da cultura, ações da comunidade e da família. Ou seja, essas repercussões vão demandar ações de uma rede de suporte social. E qual o impacto da ausência de apoio social na família? Então, resumidamente, né, sem rede de suporte social, mais suscetível aos agravos de saúde, sentimento de não pertencimento, de peso, que eu acabei de falar. Às vezes o idoso é tirado dali, da casa dele, de onde ele viveu a vida toda dele, e é colocado em outro espaço, né, em outro lugar. Ele não se sente, ele não se pertence, que aquele é o espaço dele, né? Ele se sente um peso naquele lugar. A ausência de perspectivas e projetos. O que eu vou fazer de agora para frente? Né? Ele não tem essa perspectiva. Baixa autoestima, não se sente importante. Será que eu sou importante para alguém? Né? Desejo de morte, vulnerabilidade social e relacional, sem acesso a políticas e aos direitos. Né? E com rede de suporte social. Esse idoso ele vai ter maior satisfação com a vida, aumento de tempo de vida, melhor estado de ânimo e autoestima, melhor saúde objetiva e subjetiva, novos laços, mais contato com amigos, ele ter resiliência, né? O que é ter resiliência? Ele tem vê a vida de uma maneira um pouco mais positiva, ele enfrenta as dificuldades que vêm pela vida, os obstáculos da vida, o luto, a doença, a morte, ele vê e enfrenta melhor esses obstáculos, né? Acesso a bens e serviços, ser cidadão, né? Ele passa a ser e exercer a sua cidadania. E como fortalecer a rede de suporte social? São várias aí as possibilidades, né? Uma das possibilidades são os direitos de cidadania, que é a luta constante por melhores condições de vida para os idosos. Né? Espaços de organização dos idosos, como a Associação de Aposentados, clubes, grupos de terceira idade. Então, torná-los espaços de reconhecimento, de luta pelos direitos de cidadania. Então, a interação social vivenciada pelo idoso, ele colabora para o exercício de sua cidadania e também para que ele se sinta valorizado e inserido no meio social. Outra possibilidade é a atenção integral à saúde, olhar sobre o sujeito. Nós temos que ampliar melhor o nosso olhar quando trabalhamos com o idoso. Nós temos que olhar ele de uma maneira integral e global. Né? Olhar as condições físicas e orgânicas, sim, mas também temos que saber qual é a percepção do idoso sobre a saúde e doença, as condições de trabalho e renda, seres, culturas, crenças, espiritualidade, desejos de indivíduo. Compreender a funcionalidade familiar como um componente essencial do planejamento assistencial e para o alcance do sucesso terapêutico. Outra possibilidade, a família.
Então, o cuidado familiar ele é importante para o bem-estar do idoso. Então, é a família que assume a maioria das tarefas aí de apoio social. As famílias, gente, para quem trabalha com família, sabe que é um pouco difícil trabalhar com família, porque as famílias elas são diferentes, né? Elas são diferentes na sua formação, elas são diferentes dentro das suas constituições, nos seus valores, são diferentes na sua capacidade de proteger. Elas são diferentes. Tem famílias que vai conseguir proteger as suas crianças, os seus adolescentes, os seus idosos. Tem família que não consegue, que não protege suas crianças, que não protege seus adolescentes, não protege seus idosos, né? Não cabe a nós, como equipe de saúde, como profissional de saúde, ficarmos questionando a formação dessa família, a sua capacidade de cuidar ou não desse idoso. Cabe a nós apoiar essa família, valorizar o esforço que essa família está fazendo, estarmos do lado dessa família e pensarmos juntos com essa família quais são as possibilidades, né? Começarmos a pensar como de redimensionar essas relações, ver novas possibilidades, conversarmos sobre novos tipos de arranjos, né, para que essa família, de alguma maneira, comece a se comunicar entre ela, comece a dividir funções entre ela, né, e para que também não fique só uma pessoa dessa família, só um cuidador, sendo sobrecarregado sobre todo o cuidado desse idoso. Outra coisa que é muito importante a gente conversar na família são as relações intergeracionais. As relações intergeracionais podem fazer muito bem à saúde do idoso, mas também podem ser bem conflitantes e às vezes nem fazer tão bem assim à saúde do idoso. Então a gente sempre vai ter que valorizar bastante, né, dar ênfase ao sentimento de passar o legado às gerações futuras. Então deixar sempre valorizar que os idosos têm muito a ensinar, têm muito a mostrar, e que essa convivência entre a criança, o adolescente e o idoso pode ser muito boa. Tanto pode fazer bem para o idoso, como pode fazer bem, né, para essa criança. A criança, ela sempre vai ver o idoso, o envelhecimento, com o olhar dos pais dela. Mas se ela convive com esse idoso, ela também vai ter um olhar dela. E esse olhar pode ajudar muito na formação dessa criança, pode ajudar a fazer com que ela enxergue, ela veja de uma maneira diferente o envelhecimento, né? E que ela possa respeitar melhor os seus idosos, os idosos de sua família. Uma coisa também que a gente sempre tem que pensar é que existe famílias que não conseguem proteger os seus idosos, né? Existe família que não dá suporte necessário para esse idoso, existe família que abandona o seu idoso. Mas existe famílias que super protegem demais também o seu idoso. E essa superproteção pode, às vezes, prejudicar muito na autonomia do idoso, na independência do idoso. Então, quando a gente está conversando com essa família, os dois lados, né? E a gente tem que tentar achar aí um meio termo, né? E um meio termo que realmente vai dar um suporte necessário para esse idoso, um suporte que realmente vai ser significativo para o idoso, um suporte que ele realmente está necessitando, não é o que a família acha que ele precisa, né? Outra possibilidade: vizinhos, amigos, apoio comunitário e religioso. Cultivar bons amigos, isso serve para nós também. Cultivar bons amigos. Os nossos amigos são escolhas voluntárias, né? E essas escolhas voluntárias produzem um efeito positivo na qualidade de vida do idoso. Né? Construir o coletivo, investir nas relações comunitárias, nos vínculos que o idoso construiu, em atividades prazerosas e de socialização. Investir em centros de convivência como espaço para construir novos amigos. É muito importante, centros de convivência, ou seja, é muito importante que o idoso comece a frequentar algum tipo de grupo social, algum grupo de convivência.
porque é aí que ele vai começar a exercitar melhor a sua cidadania, é aí que ele vai começar a construir novos laços, né? Novas relações que podem fazer muito bem a ele, porque são escolhas voluntárias que vão fazer muito bem à saúde desse idoso. E promover saúde também. Então, a rede de suporte social e principalmente a existência de relações significativas, né, é um investimento afetivo e solidário. Constitui-se ao longo da vida. É um importante elemento de bem-estar, saúde física e mental dos idosos. Né? É o que eu já falei o tempo todo, tendo sendo assim, bem repetitiva, né? Mas essa convivência em grupos sociais faz muito bem para tanto o bem-estar quanto físico quanto mental do idoso. Mas a gente tem sempre que lembrar que essa convivência, que esse suporte, né, que essas relações, elas têm que ser muito significativas desse idoso. E elas vão depender muito dos laços e das relações que nós construímos durante toda a nossa vida. Tá? Então, é uma coisa que vai depender de como o idoso construiu esses laços aí durante a vida dele toda. E eu sempre deixo uma frase assim, sempre para a gente pensar, né? Para nós podermos refletir. Somos anjos de uma só asa e só conseguimos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, sociais, vivemos em sociedade porque precisamos uns dos outros. Né? Para o idoso, isso é muito mais importante. O idoso ele é muito mais vulnerável, né? Ele está muito mais exposto. E ele precisa muito mais da nossa ajuda para que ele construir aí uma rede de suporte social significativa para ele, que possa estar junto dele, abraçar ele, para que ele também possa voar.